Olá, pessoal do nono ano, professor Rodrigo, para a gente continuar nossas aulas da semana. Deixa eu só olhar aqui se o microfone está ok. Às vezes eu tenho vacilado aí com o microfone. Na verdade, tenho vacilado não. Quando eu fel, vou descobrir que o microfone, gravei a aula, o microfone estava travado. Muito bem. Então, nossas aulas de hoje, Matemática 1 e Matemática 2, e já vamos aqui iniciar com gosto de gás. Gente, hoje não importa você vá, desde que você não pare, né? Então, aqui essa frase é para te dizer o seguinte, olha, cada pessoa tem o seu ritmo, né? Cada pessoa tem a sua forma de trabalhar e o seu ritmo de aprendizagem. Então, você não pode se comparar, achar que porque fulano de tal aprende rápido, que você também tem que aprender rápido como ele não. Porque muitas vezes isso pode ser uma condição sua, pessoal, que não dá para ser mudada, né? Então, assim, talvez o que precise é que você seja mais esforçado, né? Se dedique mais, se sacrifique mais. Mas não que você não consiga. Agora, tem uma coisa que vai acontecer, caso para você não conseguir, é se você parar. Então, se você parar, aí não tem jeito, aí não tem como você conseguir. Então, mesmo que você esteja aprendendo aos poucos, continue. Mesmo que esteja lento, continue. Não pare. Né? Tem aquela velha história da corrida do coelho, acho que era coelho, e da tartaruga, onde a tartaruga foi indo aos poucos, o coelho ficou com o ego lá em cima, porque era muito rápido, resolveu tirar um cochilo. Nessa, quando ele tira o cochilo, a tartaruga ultrapassa ele e acaba vencendo essa corrida. Então, acaba que essa história, ela vem para explicar assim, vai devagar, que tu também chega lá. Mesmo que seja lento, mesmo que o processo seja mais demorado, você também pode chegar lá. Agora, você não vai chegar, colega, continuando muitas vezes do jeito que você está, deixando para depois, não quero saber, porque eu não sei também, eu também não vou fazer mais nada, né? Então, se você está fazendo esse tipo de coisa, então você poderá grande chance de ter consequências ruins e depois, infelizmente, você não pode estar se reclamando da vida, porque foram escolhas suas. Só que no dia que você quiser, você pode começar a mudar tudo isso. No dia que você achar, tudo isso pode ser mudado, né? Então, é uma coisa do tipo, continue um bom trabalho. Ou se não tiver bom, procure melhorar. Né? Procure melhorar, procure se dedicar mais. Tá certo? Vamos lá. Então, vamos aqui para a atividade de ontem, né? Alguns colegas me mandaram, graças a Deus, o nono ano não é de muito mandar para mim. Eu estou tentando dar um retorno, né? Quem me manda, eu estou explicando, estou dizendo o que é que eu estou vendo, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui a fatoração por fator comum. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é encontrar o que eles têm de igual. Então, para facilitar, eu vou pegar aqui o 3, x, y, já que o x são 2, né? Menos 7, x, y. Por que eu faço isso? Porque para encontrar o fator comum, eu tenho que encontrar de um por um, né? Então, eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vejo que aqui o x é igual a esse x, então é um fator comum. E o y é igual a esse y. Por que eu corto? Porque eu quero que você entenda o seguinte. Por que eu fiz esses cortes? Por que eu faço? Então, eu estou vendo aqui que o fator comum foi o x e o y. Então, eu coloco eles aqui, que a gente coloca em evidência. Abro o parênteses, porque aqui existe uma multiplicação aqui no meio, tá? E aqui também existe uma multiplicação. É bom deixar isso claro. Não precisa colocar, mas é bom entender que aqui existe uma multiplicação. Por que eu corto, gente?
Porque eu vou pegar o que sobrou da expressão, tirando o fator comum. Então, desse lado de cá, quem que sobrou? O 3 e o x. Então, aqui ficou 3x. Menos, desse outro lado, o que sobrou? O 7 e o y. Portanto, 7y. E aí eu tenho a fatoração, o fator comum efetuada. Certo? Então, do mesmo jeito para os outros. Agora, a gente tem que ser um pouco esperto para os números. Por exemplo, aqui eu já estou vendo na letra B que os números vão também ser usados. Porque eu estou vendo que aqui, primeiro, tem o 3. Eu já sei que o 9 é 3 vezes 3, que vai aparecer o 3. E também sei que o 6 é 2 vezes 3, 6. Então, 2 vezes 3. Ou seja, então vai aparecer um fator comum nos números, que não deu certo na letra A, mas está dando certo aqui na letra B. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3x e x mais 3 vezes 3, que é o 9, né? 3 vezes 3. O y e o y. E o 6 eu já tenho o 2 vezes 3. E o z. Agora veja bem, quem é que está fator comum aqui? Aí esse fator comum, você tem que entender que esse fator comum aqui, ele é nos 3. Então aqui tem um 3, aqui tem um 3 e aqui tem um 3. E se você olhar, não tem mais nada. Então a minha resposta passa a ser o quê? Desse lado sobrou o x, 2x, né, que é x ao quadrado. Desculpa que errei aqui. Deixa eu apagar ali. Então, vamos lá. Quem é o fator comum? É o 3. Só foi o 3, não teve mais outro fator comum. Então, lá no primeiro sobrou x, que é x2, sobrou x ao quadrado. No meio sobrou 3, né? Sobrou 3, então sobrou 3. E o y, que foram y elevado a 3. E no fim sobrou o 2 e o z. O 2 e o z. Pronto, aqui, fatorado. Então, por que eu faço dessa forma? Porque eu quero encontrar um fator comum que tem que ser em todos. Eu vou cortar e o que sobrar vai lá para dentro do parênteses. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho 3x, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho só 1. Então, se você for capaz de fazer de cabeça, é melhor ainda. Porque aqui eu percebo assim, ó, assim. Então, aqui tem um x igual em todos. Porque aqui é um vale por 1, né? Deixa eu fazer essa aqui, né? Porque às vezes de cabeça dá para a gente fazer também. Quem conseguir já entendendo a lógica, ó, você pode notar o quê? Que nos 3 termos só tem um x igual. Aqui tem um x aqui, um x aqui, um x aqui. Então, minha lógica é dizer assim, ó, x. Aí lá no começo sobrou só 2x, então x ao quadrado. No meio sobrou só um x, que não precisa de expoente, que eu já sei que é 1. E no final, que foi cortado tudo, esse finalzinho aqui, ó, foi cortado tudo, então subtém o número 1, porque na prática ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Então, subtém o número 1 aqui do lado dele, que é o que sobra lá no final. Então, tipo, não desaparece não, tá? Então, aqui, ó, vamos lá, aqui, ó. Ó, aqui tem um 2, aqui tem um 4, que eu já sei que esse 4 aqui é 2 vezes 2. E eu já sei que esse 8 aqui dá 2 vezes 4. Por que eu fiz isso? Porque eu já percebi que o 2 é um fator comum. Então, daria para me cortar aqui, ó, esse 2 e esse 2. Então, ele já passa a ser aqui um fator comum, o 2. Já ia botar o parênteses, tem que olhar as letras. Agora, vamos ver aqui pelas letras. X
Tem um x aqui, tem um x aqui e tem 2 aqui. Então, qual é a minha lógica? Esse x vai desaparecer, esse x vai desaparecer, e aqui sendo x2, não vai ser mais 2, vai ser só 1. Então, eu já tenho um x aqui, um fator comum. O y não aparece em todos, e o z também não aparece em todos, então não é fator comum. Então, vamos ver o que é que sobrou lá no primeiro. Lá no primeiro eu cortei o 2, sobrou o 4, YZ3. 4, YZ3. Menos. Aqui no meio sobrou só o Z2. E aqui no final, que era 2 vezes 2, eu cortei um 2, sobrou 2. Sobrou um X, não, 2. Sobrou um X, que era um 2, né? E sobrou o Y3. Pronto, por que eu fiz essa aqui? Eu fiz de cabeça. Eu fui entendendo, compreendendo o que estava acontecendo. Rodrigo, eu não tenho condições de fazer dessa forma. Então, você tem que repetir tudo. A técnica de repetir tudo é melhor. Ó, essa letra E, tem um A cortando aqui, ó. Não precisa nem fazer isso aqui, ó, né? Não tem expoente. Tem um B em todos? Tem. Então, eu tenho aqui o A e o B, que foi a mais fácil daqui de todas. A, B. Lá no começo ficou 1. No meio ficou o C. E no final ficou o CD. Só pode ser fator comum se tiver nos 3 termos. Então, se para você, gente, ó, eu não consigo, Rodrigo, eu não consigo fazer de cabeça. Então, você vai ter que fazer isso aqui, ó. M6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo isso é multiplicando, tá, gente? Eu não estou botando para facilitar, mas tudo isso é multiplicando. 2, 1, 2, 3. Aí você vai olhar o que, é que eles têm de comum. Aí vai sair cortando. Então, aqui no caso, eu tenho 3 M's aqui. E eu tenho 3 M's aqui. Portanto, vai ficar M3. No início sobrou também M3. E do outro lado sobrou menos 2. Ok? Muito bem. Agora vamos fazer aqui uma explicação de produtos notáveis. Explicação de produtos notáveis. Eu não sei nem se eu vou explicar esse aqui. Acho que eu não vou explicar isso aqui, não. Que não me importa aqui no momento. Então, aqui, gente, tem um produto notável que nós vamos... Eu vou explicar isso porque nós vamos já usar ele. Tem um produto notável que diz o seguinte. Se eu tiver isso aqui, ó. A mais B multiplicado por A menos B, lembra desse produto notável? Que produto notável é esse? Que produto notável é esse? É a soma multiplicado pela diferença, que no caso a gente fala como? É o produto, que esse aqui, a multiplicação se chama produto, né? Então, é o produto da soma pela diferença de 2 termos. E esses 2 termos têm que ser iguais. Não pode ser termos diferentes, não. Então, se eu tiver essa condição, uma multiplicação. Ah, cara, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Deixa eu pensar aqui numa coisa aqui. Ah, talvez eu não precise nem explicar isso aqui. Talvez eu nem precise explicar isso aqui. A fatoração. Porque assim, ó, isso aqui vai dar o seguinte. Né? Você lembra o que é que você fazia quando você tem essa situação aqui? Então, você fazia assim, ó. O quadrado de A é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Né? Então, esse era o resultado dessa conta aqui. Porém, eu posso fazer o contrário. Como assim, Rodrigo? O contrário? Então, se eu pegar essa situação aqui,
Se eu pegar essa situação aqui, ó, eu posso transformar nessa situação aqui. Deixa eu só ver uma coisa, se realmente... cara, talvez eu não precise nem explicar isso aqui, né? Isso aqui vai dar muito mais trabalho. Mas para vocês tem que ser explicado assim. Ou não? Não. Estou pensando aqui que eu tenho um jeito muito melhor para explicar isso aqui. Sem usar isso aqui, né? Porque isso aqui, a questão quer que eu ensine isso aqui para vocês. Fazer esse contrário. Porque se você notar que eu posso fazer aqui o contrário, deixa eu mostrar o que o livro quer. Se eu mostrar isso aqui o contrário para vocês, seria pegar esse exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui, ó. E fazer o contrário. Então, para isso, eu teria que tirar a raiz do primeiro termo e a raiz... Porque você está vendo que isso aqui é uma subtração, né? Ó. Isso aqui é como se fosse isso aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado. Portanto, para voltar para isso aqui, o que era antes, para chegar para cá, eu faço o seguinte, eu tiro a raiz do primeiro termo, a raiz quadrada do primeiro termo, que no caso, a raiz quadrada de x ao quadrado, corta esse 2 com essa raiz, dá x, e tiro a raiz quadrada do segundo termo, que é o 25, que dá 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Então, você pega esses dois termos, ó, aí você faz o seguinte, ó, x mais 5 vezes x mais 5. Ou, mais não, menos, né? Porque é o produto da soma pela diferença. Então, deixa eu ver aqui. Cadê? X menos 5. Pronto, ó. Então, a questão seria essa. Se você encontrar essa situação aqui, você pode voltar para essa situação aqui anterior, bastando tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Então, basta fazer isso aqui, ó. Aí você consegue voltar para esse ponto aqui. Então, o que a matéria quer que eu explique para vocês? Vamos lá. Então, eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Lembra que eu expliquei o que é uma equação? Lembra que uma equação é quando eu tenho aqui o sinal de igual. Lembra que aqui quando eu tenho um sinal de igual, eu tenho uma equação. Lembra que se eu tiver uma equação com uma incógnita, significa que eu tenho uma letra, que é a incógnita, né? Uma equação do segundo grau, aqui, ó, porque o expoente é 2. Lembra disso aqui? Nós explicamos tudo isso aqui, né? Que o fato de ter um sinal de igual, nós temos aqui uma equação. Como o maior expoente é 2, então eu tenho que ele é do segundo grau. E aqui eu tenho uma incógnita. Então, eu tenho justamente aquela situação que nós explicamos em aula anterior. Eu tenho uma equação do segundo grau com uma incógnita. Como é que eu resolvo essa equação e descubro esse valor de x? Porque quando eu tenho uma equação, eu posso resolver uma equação. Então, como é que eu posso resolver esta equação aqui? Esta equação aqui. Então, segundo as explicações que ele quer que eu faça, é a seguinte. Tá vendo essa situação aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é esse produto notável aqui. A ao quadrado menos b ao quadrado. Rodrigo, mas o 16 não está ao quadrado, porque ele era um número, gente. Porque ele era um número anteriormente. Tipo isso aqui, ó. Se eu for resolver esses dois aqui, ó. Então, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, x ao quadrado. Quanto é 5 vezes 5 aqui? 25.
Então, note que não tem quadrado mesmo, não. Ficou só o 25. Que é exatamente isso aqui, ó. Ficou só o 25. Então, o quadrado é quando ele era antes. Por isso que aqui a gente resolve como, ó. X ao quadrado menos 16. Então, você tira a raiz do x ao quadrado e a raiz do 16. Então, fica assim, ó. Corta esse 2 com essa raiz, sobra só o x. Isso aqui nós já explicamos. E a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Portanto, isso ali vai ficar assim, ó. X mais 4 vezes x menos 4. Tudo isso igual a 0. Que é o produto da soma pela diferença. Certo? Então, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Ó? Agora, o que é que eu faço? Como aqui é uma multiplicação, então eu posso fazer... Eu separo essas duas contas aqui, ó. Eu separo elas. Então, eu vou botar x mais 4 igual a 0 e x menos 4 igual a 0. Então, eu separo essas duas contas. Então, quando eu separo essas duas contas, eu resolvo. Quem tem x fica antes, quem não tem, passa para depois. Então, x é igual a mais 4. Esse mais 4 passa para o outro lado e vira menos 4. Então, eu tenho aqui uma resposta. Esse menos 4 passa para o outro lado, e aí fica menos 4, passa para o outro lado, fica 4 positivo. Aí eu tenho aqui minha segunda resposta. Portanto, as raízes dessa equação, que é o valor de x, são dois valores de x. Eu obtive aqui duas respostas. Então, as duas respostas são menos 4 e 4. Então, essa equação ela tem duas respostas. Tá certo? Então, é isso que ele quer que eu explique. Agora sim, eu tenho um jeito de explicar que, na minha opinião, seria muito mais fácil do que passar isso aqui para vocês. E vai ser muito mais usado no futuro. Vamos ver aqui se ele é mais fácil mesmo? Então, você pega aqui, ó. Olha o outro jeito agora. Para explicar esse outro jeito, deixa eu também tentar dizer uma coisa antes. Vou tentar dizer assim. Preciso tentar dizer uma coisa para você antes. Quanto é a raiz de 25? Vou pegar essa raiz de 25 para te dar um exemplo. Normalmente você vai dizer que a raiz de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 é 25. E você está correto. Só que eu vou te dizer, na verdade, a raiz quadrada, isso acontece com as raízes quadradas, que a raiz quadrada de 25 é 5, só que a raiz quadrada de 25 também é menos 5. Não é só 5, é menos 5. Ora, Rodrigo, por quê? Ora, gente, por quê? Por que menos 5 vezes menos 5 vai dar menos por menos é mais, e 5 vezes 5 é 25. Então, vai dar o mesmo 25. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que toda raiz quadrada tem duas respostas. Toda raiz quadrada tem duas respostas. E essas duas respostas é uma positiva e outra negativa. Tipo, por exemplo, outro exemplo aqui que eu poderia citar, por exemplo, a raiz de 49. Então, a raiz de 49 tem duas respostas. 7 e menos 7. 7 vezes 7 dá 49. E menos 7 vezes menos 7 também dá 49. Então, toda raiz quadrada, na verdade, tem duas respostas. Uma positiva e uma negativa. Portanto, eu faria o seguinte. X ao quadrado. Agora eu vou resolver. Menos 16 igual a 0. Passa o 16 para o outro lado. Aí ficaria assim, x ao quadrado é igual a 16
Aí o que que acontece agora neste momento? Que a raiz quadrada, porque menos 16, né? Você sabe que vira mais 16, né? Então o que que acontece? Tá vendo esse quadrado aqui? Ele também vai para o outro lado e se transforma numa raiz quadrada. Então x é igual a raiz quadrada de 16. E quanto é a raiz quadrada de 16? É 4, né? Só que aqui você vai entender o seguinte, que na verdade não é só 4. Então a raiz de 16, tanto é o 4 positivo, como é também o 4 negativo. Portanto, duas respostas, dando essa mesma resposta aqui, sem ter esse trabalho aqui, ó. Tá vendo aí? Muito mais rápido. Na minha opinião, essa explicação é melhor. Agora foi que eu tive essa ideia. Vamos ver. Vamos ver aqui. Outro exemplo. Vamos ver outro exemplo aqui. Tipo, x ao quadrado menos 49 é igual a zero. X ao quadrado menos 100 é igual a zero. Ou ainda, deixa eu fazer outros exemplos aqui, tipo, x ao quadrado menos 5 igual a zero. X ao quadrado menos 12 igual a zero. Vou botar aqui mais 12, para dar um exemplo. Vamos ver essas situações aqui. Vamos lá. Você sabe que aqui eu não posso aplicar fator comum, né? Porque de um lado só tem letra e do outro só tem número. Então não dá para aplicar fator comum, nem se eu quisesse. Então vamos lá. Pega esse menos 49 e passa para o outro lado. Portanto, vai ficar x ao quadrado menos 49 vai virar mais 49. Aí fica assim, ó. Não precisa botar o mais. Esse 2 aqui, que é ao quadrado, ele também passa para o outro lado. Ele também passa para o outro lado. Só que ele vira uma raiz quadrada. Então, ele fica assim, ó. Raiz quadrada de 49. Aí eu lhe pergunto, quanto é a raiz quadrada de 49? Existe? Existe. Rodrigo, a raiz quadrada de 49 é 7. Portanto, meu amigo, então a resposta é 7 e menos 7. Porque 7 vezes 7 é 49 e menos 7 vezes menos 7 também é 49. Portanto, ele tem duas respostas. Na verdade, essas duas respostas têm um nome. Elas são chamadas de raízes. Então, essa equação tem duas raízes, que é o 7 e o menos 7. Então, se você entendeu, vou fazer a mesma coisa aqui do outro. Ó. Passo o 100 para o outro lado, fica 100 positivo. Passo o 2 para o outro lado, o quadrado vira raiz quadrada. E aí a resposta é que é 10, né? Tanto é que a gente coloca assim, ó. Mais menos 10. Pronto, pode colocar até assim, ó. Mais menos 10, que significa... Então, são duas raízes aqui. Uma raiz 10 positivo e 10 negativo. Pode até colocar desse jeito, viu, gente? Mais ou menos 10. Que seria 10 positivo e 10 negativo. Aqui eu passo 5 para o outro lado. Menos 5 vira 5 positivo. Aí eu tiro aqui a raiz de 5. Só, gente, que não existe a raiz de 5. Aí você pode até encerrar aqui. Então, se eu encerrar aqui, que não existe a raiz de 5, qual é a resposta? Raiz de 5 positiva e raiz de 5 negativa. Sim, duas respostas. Tanto é que muitas vezes os autores fazem isso aqui, ó. Eu acho até que é legal botar. Até isso aqui, ó. Mais e menos raiz de 5. Que é a mesma coisa. Agora vamos nessa. Raiz quadrada. X ao quadrado é igual a menos 12, né? Que agora está mais, virou menos 12. Então, x é igual a raiz quadrada de menos 12.
que nós temos aqui nesse caso em particular? Não existe raiz quadrada de número negativo. Na verdade, nós já estudamos isso. Então, nós temos que essa equação, ela não existe solução, ela não tem raízes. Essa equação ela aqui, ela não tem raízes. Não existe raiz quadrada de número negativo. Né? Então, gente, quando for para o exercício, vem para essa tela para você ver como é que foi feito aqui, para você fazer os seus, tá certo? Só que nós temos mais exemplos. Nós temos aqui outra equação do segundo grau com uma incógnita, só que nós temos aqui um caso especial que não vai ser igual àquele outro, não. Por que nós temos aqui um caso especial? Se você olhar bem para esta equação, ela tem um fator comum. E aí, se ela tem fator comum, aí nós vamos usar aquela técnica do fator comum. Aí eu não posso usar a mesma técnica do outro, não. Então, fazendo depilação aqui. Depilação de nariz aqui, ao vivo. E aí, então aqui, se você notar bem, x ao quadrado não é xx, x vezes x. Aí do outro lado não fica 7x. Então você corta um x com esse. Então fica x vezes, abre parênteses, o que é que sobrou? X mais 7. Tudo isso é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Aí o que é que você faz? Você separa aqui duas contas. Aí sim, aqui você tem que separar duas contas. X igual a zero. Aí eu já digo que isso aqui já é uma resposta, que é o x igual a zero. E do mesmo jeito você separa x mais 7 igual a zero. Aí passa o 7 para o outro lado e vai ficar x é igual a menos 7. Aí não tem mais o que fazer. Portanto, a resposta é 0 e 7. São as raízes. 0 e menos 7. São as duas raízes. Né? Então, vamos lá aqui para mais exemplos. Tipo assim, ó. X ao quadrado mais 8x igual a zero. Ou então, aqui desse outro, x ao quadrado menos 10x igual a zero. Então, o que nós temos nesses casos aqui? É diferente desses, né? Ó. Esses casos aqui não tem fator comum. Não tem fator comum. Eu olho aqui e já vejo que não tem fator comum. É diferente. Então, esse caso aqui é diferente. Então, eu vou aqui, vou fazer o seguinte. Fator comum aqui. Aqui é xx, né? Aqui é xx. Então, eu corto esse x com esse. Então, aqui vai sobrar aqui x. Aí aqui vai sobrar 1x e mais 8. Tudo isso é igual a zero. Aí eu separo isso aqui e isso aqui. Duas contas. X igual a zero, que já é uma resposta. E aqui eu tiro que x mais 8 é igual a zero. Aí eu passo o 8 para o outro lado. Então eu tenho menos 8. Do mesmo jeito aqui do outro lado. Aqui eu também tenho xx. Portanto, eu corto esse x com esse. Então, eu tenho um fator comum. X é o fator em evidência, fator comum. Aí, aqui sobrou um x no primeiro e depois sobrou um 10. Tudo isso igual a zero. Aí, você separa as contas. X igual a zero. Isso aqui já é uma resposta. X menos 10 igual a zero. Passa o menos 10 para o outro lado, que vai virar 10 positivo. Então, isso aqui é outra resposta. Então, está aqui as duas raízes. Ok, gente? O nome desses valores são raízes. Então, dito tudo isso, aí sim a página 81, sétima questão, você vai tentar fazer. Se for o caso, retorna nas explicações para você ver como é que eu fiz aí, para você tentar fazer. Muito importante aprender isso, viu, gente? Muitíssimo importante aprender tudo isso.
Gente, agora, encerradas as explicações da matemática 1, agora nós vamos começar as explicações da matemática 2, beleza? E aí, agora a gente vai falar de outra coisa, a gente vai falar de figuras semelhantes para a geometria. Agora nós estamos mudando de assunto, qualquer coisa, pausa, vai fazer a atividade, depois volta, ou então emenda logo as explicações, porque eu estou vendo que a aula já está muito longa. Mas são explicações que eu preciso dar para poder dar certo a gente finalizar o mês. Então, vamos falar de figuras semelhantes. Aqui vai ser mais rápido. Deixa eu te dizer, nas minhas palavras, o que é figuras semelhantes. São duas figuras, é a mesma figura, uma pequena e uma grande. Pronto. Se eu tiver exatamente a mesma figura, vamos supor aqui que eu vou ter aqui um triângulo. Um triângulo aqui. Né? Esse é o triângulo original. Aí eu pego, vou reduzir esse triângulo. Vou fazer esse mesmo triângulo exatamente igual, só que menor. Eu vou fazer esse mesmo triângulo exatamente igual, só que maior. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho figuras semelhantes. Então, o que são figuras semelhantes? Na explicação. Nada mais é do que você ter a mesma figura, exatamente a mesma figura, ou reduzida ou ampliada. Reduzida, ou seja, ela num tamanho menor, ou ampliada, ou seja, ela num tamanho maior. Ó, um exemplo clássico aqui, esse mapa é um exemplo clássico. Repare que é o mapa do estado do Paraná. Repare nas linhas azuis. Repare aqui no Maringá, na Londrina, em cima da linha azul, que aqui também permanece aqui na linha acima. Né, ó. Ou seja, o que você começa a notar? Que essa figura, elas são exatamente a mesma. Só que uma é pequena, a outra é grande. Exatamente a mesma figura, exatamente as mesmas localizações, tudo isso. Ok? Então, isso é figura semelhante. Mas, quando a gente vai falar de figuras semelhantes, e agora falando mais diretamente de polígonos semelhantes, a gente tem que observar alguns detalhes. Né? Alguns detalhes não dá para fugir dessa explicação. Primeira coisa, para os polígonos serem semelhantes, você vai ter que olhar para duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que olhar para os ângulos. Vou começar com os ângulos porque são mais fáceis. E depois você tem que olhar para os lados das duas figuras. Aqui, ó, você olha essas duas figuras e olha, será que essas duas figuras, elas são semelhantes? Aí você olha aqui no seu olho, você diz, Rodrigo, elas parecem ser a mesma figura. Eu acho que elas são semelhantes. Na matemática não funciona assim, viu, gente? Não tem esse negócio, eu estou olhando para as duas figuras e eu acho que são semelhantes. Não. Para você saber se são semelhantes, você vai olhar para os ângulos das figuras e para os lados. Então, vamos começar com os ângulos. Você vai olhar para os ângulos e vai observar se os ângulos são iguais. Então, eles têm que ter ângulos iguais. Então, vamos notar. Este ângulo aqui, 82, corresponde aqui a esse 82. Está igual. Esse 78 bate com esse 78 aqui. Esse 115 também bate com esse. E esse 85 também bate com esse. Ou seja, nós temos ângulos iguais. Vai pelo incomodando, né? Pronto, nós temos 4 ângulos iguais. Perfeito. Então, na parte do ângulo, está ok. Agora, nós temos que olhar para os lados. Claro que se uma figura é maior do que a outra, entenda, os lados não podem ser iguais. Os lados não podem ser iguais. Os lados têm que ser, sabe o quê? Proporcionais. Proporcionais. Como é que é isso, Rodrigo? Explique melhor. Vamos lá. Repare que este lado aqui, vou trocar de caneta para poder mudar. Repare que esse lado aqui, 6, corresponde a esse lado aqui, 2 sobre 4. Então, eu vou montar aqui uma razão que é 6 sobre
2,4. Do mesmo jeito, eu vou montar com os outros lados. Por exemplo, você nota que esse 3 é correspondente com esse 1,2. Então, vai ficar 3 sobre 1,2. Note que o lado 5, ele corresponde com o lado 2. Então, por exemplo, eu não posso pegar o 5 com 1,6. Não posso, porque eles não são correspondentes. Correspondentes significa como se fosse o mesmo lado. Como se fosse o mesmo lado, só que na figura pequena e na figura grande. E, por fim, o 4 sobre 1,6. Pronto, eu montei aqui as razões. Agora, o que você vai fazer agora? Eu montei aqui 4 razões. Você vai verificar se tudo isso é igual. Você vai verificar se tudo isso é igual. Se tudo isso for igual, aí beleza. Aí eles são proporcionais e aí sim esse polígono pode ser considerado semelhante. Rodrigo, como é que eu faço para saber se essas razões que você montou aqui, porque cada fração dessa, gente, é chamado de razão. Então, eu montei várias razões. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir essas razões. Eu vou usar a calculadora para dividir essas razões. Se uma delas não der igual às outras, já era. Então, eu vou dividir 6 por 2,4. Aqui, ó, deu 2,5. Eu vou dividir 3 para 1,2. 3 dividido para 1,2. Também deu 2,5. 5 dividido para 2 dá 2,5, que eu já sei. Agora falta só o último. 4 dividido para 1,6. Também dá 2,5. Então, o que é que nós constatamos? Ele é semelhante. Eles são semelhantes. Então, deixa eu escrever aqui, semelhantes. Eles são semelhantes. Rodrigo, por que eles são semelhantes? Porque nós constatamos duas coisas. Nós constatamos que os ângulos são iguais. Os ângulos são iguais, porque os ângulos... Gente, em figuras semelhantes, os ângulos, eles nunca mudam. Se mudar um ângulo ficou diferente, eles já não são semelhantes mais. Certo? Basta um ângulo ficar diferente. Então, para ser semelhante, todos os ângulos têm que ser iguais. Basta só isso? Não. Aí você tem que olhar se todos os lados são proporcionais. Não é igual. Por que, Rodrigo, que não é igual? Porque são figuras de tamanhos diferentes, gente. Como é que eles podem ter a mesma medida? Então, um lado não pode ser igual ao outro. Se um lado for igual ao outro, já tem um erro ali. Já tem um erro ali. Vamos verificar se essas figuras são semelhantes? Aqui, ó. Ele vai me explicar aqui, ó. Dois polígonos são semelhantes. Eles são semelhantes quando os ângulos internos, respectivamente, congruentes. Ah, essa palavra é importante dizer, porque congruente, gente, significa iguais. Então, você tem que observar se os ângulos são congruentes e os lados proporcionais. Então, vamos observar essas duas figuras. Então, aqui é 90 graus, esse ângulo A, com esse ângulo M, que são correspondentes. Então, 90 graus, beleza. 90, 90, 90. 90, 90, 90. Portanto, todos os ângulos são iguais. Então, já o primeiro teste já está aprovado. Agora, vamos para o segundo teste. Este lado aqui corresponde a esse, 8 sobre 6. Esse lado aqui corresponde a esse lado do outro lado, então 6 sobre 3. Esse lado aqui de baixo, 8 sobre 6, que é igual a esse, não precisa colocar. 6, e esse aqui também é correspondente desse, também não precisa colocar, que já tem aqui. Gente, aí o que eu faço? Eu vou dividir o 8 pelo 6. Vou separar isso aqui, já que eu não... Vou separar aqui. Quando é fração igual, viu? Quando a razão é igual, não precisa botar duas vezes, não. Por isso que eu não botei. 6 sobre 3. Eu vou dividir esses dois, vou dividir esses dois.
Ah, detalhe, viu? Quando eu divido esses dois, eu vou dividir o 8 pelo 6. Deixa eu ver quanto é que dá aqui. 8 dividido por 6. 8 dividido por 6 deu 1,333. 1,33 e vice-versa. Esse número é chamado de razão de semelhança. Razão de semelhança. Razão de semelhança. É você dividir. Aqui eu vou... não, detalhe. Ele só vai ser chamado de razão de semelhança se for igual ao outro, né? Tem que ser igual ao outro. 6 dividido para 3 dá 2. Olha aí o que é que nós encontramos. Essas duas figuras, elas não são semelhantes. Nós notamos que os 4 ângulos delas são iguais, mas os lados não são proporcionais. Afinal de contas, a razão de semelhança desse não é igual à razão de semelhança desse. Então, para C tem que acontecer o que aconteceu aqui, ó. Olha a razão de semelhança aqui, ó. A razão de semelhança é 2,5. Você sabe o que isso quer dizer, essa razão de semelhança? Significa que essa figura grande é 2,5 vezes maior do que a figura pequena. Ou o contrário, eu posso dizer que a figura pequena é 2,5 vezes menor que a figura grande. Tá certo? Então, gente, olha aí esse outro exemplo aqui, ó. Olha aqui. Esse ângulo de 90 graus, e aqui eu não tenho nenhum ângulo de 90 graus. Então, aqui eu já digo que não são semelhantes. Todos os ângulos têm que ser iguais. Se um ângulo não for igual, já não é mais. Rodrigo, teste aí os lados, olha lá. O 8 e o 4. Então, 8 dividido por 4, a razão de semelhança vai dar 2. O 6 aqui e o 3. 6 dividido para 3 também dá 2. Opa, deu igual, né? Aqui também 8 dividido para 4 já fiz lá em cima. 6 dividido por 3 já fiz lá em cima. Beleza. Rodrigo, na parte dos lados, deu proporcional. Beleza, mas não importa. Ou é tudo ou é nada. Beleza, gente? Então, dito isso, aí a gente finaliza aqui uma aula bem longa, né? Eu acho que é uma das aulas mais longas que eu já fiz. Uma das aulas mais longas que eu já fiz. E aí vocês fazem essas atividades, tá certo? E aí eu digo, bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Boa semana, né? Bom restante de semana para vocês e até a próxima aula.